Quero confessar a você que eu estou aqui hoje sob impacto de muita emoção. Estou aqui dirigindo um culto hoje, os flashes da minha mãe estão passando pela cabeça. A gente vive um misto de muitos sentimentos desde manhã. Esse dia não é um dia fácil, né? Como eu falei pela manhã. Estou aqui pregando e os flashes vêm assim. Momentos bons, momentos saudáveis, momentos ruins, infância, adolescência, fase adulta. Não é fácil não. Mas eu louvo a Deus pela dona Geralda, ela foi bênção todos os dias. Sou filho de uma família de 5 irmãos, sou caçula. Então caçula tem suas vantagens, né? Como eu falei de manhã, tem algumas vantagens emocionais. Nem sempre materiais, que a gente usa a roupa do filho mais velho, né? O que ele cresce, não dá mais nele, cai na gente. Que é o caçula, a gente vai pegando o tênis dele, o sapato dele, a calça dele, mas a gente nunca fica nu. Mas a gente tem a vantagem da emoção. O filho caçula geralmente tem suas vantagens, né? E o mais velho às vezes tem a sua desvantagem. Ele cresce, tem que cuidar do mais velho, do mais novo, quando os pais saem e tal. E eu fui o caçula de 5 e todos os meus irmãos são formados, todos eles casados até hoje. Eu sou o mais recentemente casado, vou fazer 22 anos de casado. Minha família é uma bênção, não é? E nós somos o reflexo do que foi meu pai e minha mãe, de modo que esse dia é um dia bastante memorável. Mas vamos lá. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 6. Essa mesma palavra, ou parte dela eu ministrei de manhã, fiz questão de ministrar à noite para as mães que não vieram de manhã. E eu queria falar hoje sobre o desafio de ser mãe num tempo de escassez. Nós vivemos o tempo de maior escassez, na minha concepção, de todos os tempos. De todos os tempos. A única escassez que nós não temos, particularmente na maioria do Brasil, em grande escala no Rio de Janeiro, é a escassez de comida, de coisas. Ninguém morre de fome no Rio de Janeiro. Qualquer um que tem escassez de pão, se falar, meu amigo, está faltando pão, alguém vai te dar pão. A gente não consegue gente que nos dê dinheiro, mas pessoas que nos deem pão, água, isso a gente sempre tem. Ninguém morre de fome no Rio de Janeiro se não escolher morrer de fome. Nós não temos escassez de pão, nós não temos escassez de coisas. Mas se nós tirarmos as coisas, eu acho que nós temos escassez de tudo. Temos escassez de bondade, temos escassez de solidariedade, temos escassez de ética, temos escassez de moral, de princípios. Temos escassez de exemplos. Exemplos. Acho que essa é a geração mais pobre de exemplos. Tenta trazer à tua memória aí, por essa geração, alguns ícones dessa sociedade que a gente possa pegar e dizer, eu quero ser como esse homem, como essa mulher. Pegue exemplos. Tente lembrar algum. É complicado. Diferente da nossa geração. Se a gente, hoje o Vasco perdeu de novo, virou mania, a gente está acostumado, estamos certos. Se a gente vai para o futebol, a gente lembra dos exemplos dos craques do futebol. Diga alguém aí que você se lembra que podia ser um exemplo dentro e fora de campo. Quem se lembra? Zico, Roberto Dinamite e outros, tem um monte lá. E eram exemplos dentro e fora. Eram exemplos de cidadãos, de pais, de maridos, são casados há 200 anos. Muitos outros. Agora, nem no futebol a gente tem. Diga aí o nome dos astros que a gente tem no futebol hoje. Diga um aí do Flamengo. Adriano. É exemplo de quê? Quer um filho igualzinho a Adriano? Diga outro craque aí da nossa geração. Ronaldo. Ou gordo. Tira o dinheiro, resta o quê? Cadê os exemplos? Kaká, raríssima exceção.
Tira o Cacá. Poucos. Temos escassez de exemplo. Temos escassez, quer ver, de amor próprio. Nunca vivemos tão baixa estima como nesse tempo. Alguém diria assim, eu discordo, pastor, discordo. Qual geração você conhece que mais se autodestruiu, além dessa, mais do que essa? Qual a geração que você viu se matar com tanta quantidade pela droga como essa? Qual época? Não tem. Qual geração você se lembra que morreu mais cedo do que essa? Nunca se morreu tão jovem como agora. Não sei o que estou dizendo, não. São pesquisas. Pesquisas. Se morre cedo. Por que morre cedo? Porque a gente entra no caminho de morte. Por que entra no caminho de morte? Porque a vida não vale nada, a estima é baixa. Para quem não vive, morrer é um privilégio, é uma bênção. Agora, para quem vive, esse quer viver 200 anos. Agora, por que a gente entra no caminho do crime, do vício, da prostituição? Se a gente sabe que o fim disso é sempre morte e cedo. É porque eu não tenho nada a perder. Já estou morto mesmo. Meu futuro foi confiscado. Eu não tenho mais capacidade de sonhar, sendo que sou. Eu sou alguém que já chegou ao fim, mas que parece que se esqueceram de mim. De modo que eu acabei e continuo por aqui. Morri com a morte que o diabo imprime, que você já aprendeu pregando aqui. O diabo mata sem tirar a existência. Pessoas não vivem, existem. Isso é o quê? A escassez de amor próprio. A escassez de amor próprio gera o quê? Escassez de amor ao próximo. Nós não temos mais amor ao próximo. A Bíblia diz que ama o teu próximo como assim mesmo. A gente não ama mais o próximo, a gente usa o próximo, como eu falei de manhã. Amor é um sentimento escasso. E a Bíblia fala sobre isso. Por se multiplicar a iniquidade, o que aconteceria com o amor? O amor esfriaria. Quem ama hoje é otário. Porque quem ama é um candidato a ser apunhalado pelas costas. Então, com medo de sofrer um apunhalamento, com medo de receber um boné de cabrito, como diria o pastor Zé Marcos, né, ganhar uma bolada nas costas, como diria o pastor Pinudo, a gente não ama. Quem não ama, usa. Agora, pessoas não existem para serem usadas, coisas existem para serem usadas. Mas por que a gente usa as pessoas? Porque nós vivemos o que nós já falamos aqui, um processo de coisificação, coisas não se amam, se usam, e a gente vai usando um ao outro, como eu falei pela manhã, nós nos tornamos um pedaço de carne. Falei de manhã que há um sentimento que infelizmente não habita em mim em proporção, que é o medo. Eu sou daquele tipo de temperamento, o colérico, que quando está diante de uma ameaça, ao invés de se render para não correr um perigo maior, tem a tendência de reagir, um assalto. Não tremo com a bendita da arma, como já aconteceu várias vezes. A tendência, o instinto, é reagir mesmo sabendo que isso é uma burrice, é uma idiotice. Mas é que o medo não toma quando tem que tomar. E a gente acaba fazendo bobagem. Deus é quem livra. Mas eu tenho um medo na minha vida, e eu falei, é medo de perder as minhas filhas. Medo de perder as minhas duas meninas. Porque eu sei que perder filhos hoje é uma constante. Isso é bíblico. Bíblico. Perder filhos é bíblico, pastor? É. Claro que é. Se você vai a Provérbios capítulo 22, versículo 6, você se lembra desse versículo de cor. Ensina o caminho à criança no qual ele deve andar. E até quando envelhecer, digam para mim, não se desviará dele. Olha aí. Perder filhos é bíblico. Mas peraí, pastor, esse texto não tem nada a ver com nada. Claro que tem. Ensina o caminho à criança, ou seja, no qual ele deve andar. Se você ensinar, até quando envelhecer, ele vai andar nele. Agora, se não houver um ensino cabal, um ensino sábio, um ensino que vem através do exemplo, ele está dizendo, você perde os seus filhos. Ensina o caminho ao bebê, à criança. E ele não se desviará. Agora, se eu como pai, você como mãe não ensinar, nossos filhos se desviam. Ou seja, a possibilidade dos nossos filhos se perderem, a possibilidade dos nossos filhos se extraviarem, se desviarem,
serem levados por essa geração, pelo mundo, pelo diabo, é uma realidade. Se não fosse, os textos não estariam lá. Não precisa ensinar nada, porque vem no chip do bebê, ele já vai temer o Senhor. A gente sabe que não é isso. Então, eu tenho poucos medos na vida. Mas um eu tenho de perder minhas meninas. Por que eu tenho? Por causa da geração na qual elas são. E na qual elas estão. São duas meninas lindas. E para essa geração, elas não são duas meninas lindas. Elas são um pedaço de carne. São 1 quilo de picanha. Aquilo que você comeu hoje no seu churrasco. A gente olha para a mulher e vê 1 quilo de carne. É alguma coisa a ser comida. A ser usada. E depois que a gente usa, a gente expele, a gente joga fora. Porque nada do que a gente come fica em nós. Não é verdade? Então eu não tenho medo de perder minhas filhas. Ah, isso eu tenho. Por quê? Porque o amor no tempo da promiscuidade, no tempo da iniquidade, é um sentimento escasso. Então a gente vai não mais amando, a gente vai usando, a gente vai descartando. E à medida que a gente vai descartando, usando, ato contínuo, a nossa alma vai se diluindo, virando pó. A gente vai usando as pessoas, se permitindo ser usado pelas pessoas. Vamos nos coisificando, sendo um objeto descartável. E isso vai se tornando o nosso status quo. Vai se tornando o que nós somos. Quando nós nos tornamos essa coisa usável, descartável, quando o amor chegar, quando o que traz sabor à vida, a solidariedade, a fé, a paz, o dom de Deus, tentar se estabelecer dentro dessa coisa, esses sentimentos que fazem a vida valer a pena não permanecem em nós porque nós estamos coisificados. Esses sentimentos são para seres humanos. Nós vamos vivendo uma vida promíscua, uma vida de usufruto, uma vida de interesse descartável, uma vida envolta pelos sentimentos, pelos desejos tão somente. Reduzimos nosso prazer ao órgão sexual, por exemplo, como se fôssemos só um órgão sexual. E aí nós nos desumanizamos, nos coisificamos, nossa alma dilui. Quando o amor chega, quando a oportunidade de ser um ser humano equilibrado chega, essa oportunidade, esses sentimentos que fazem a vida valer a pena, batem em nós, mas passam por nós, mas não permanecem, porque a alma diluiu. Qual a esperança de uma sociedade como essa? Pouca. Porque aquilo que faz a vida valer a pena, dinheiro não paga. E aquilo que faz a vida valer a pena, ladrão também não rouba. Mesmo que ele tire nosso carro, tire nossa casa, tire nossa saúde, o que faz a vida valer a pena permanece em nós, porque se estabelece na alma. Então nós vivemos escassez de amor ao próximo, escassez de respeito, escassez de temor a Deus, escassez de submissão, escassez de honra, escassez de carinho, escassez de santidade, escassez de esperança, escassez de sonhos, de perseverança, de honestidade, de integridade. Vivemos uma escassez infernal. Tudo que nós temos são coisas. Aí vocês se lembram do que eu já preguei aqui, que nós vivemos um tempo onde há pessoas tão pobres, mas tão pobres que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Tira o dinheiro do cabra, o cabra não tem mais nada. Portanto, ele não tem nada. Porque o que ele mais precisa na vida, essas coisas que são escassas, o muito dinheiro dele não paga. Então é nessa geração que vocês, mulheres, foram levantadas para ser mãe. E essa geração é uma geração na qual é muito fácil perdermos nossos filhos. Falei pela manhã, quando a gente era jovem, adolescente, a Bíblia já era a Bíblia naquela época, você sabe disso, né? E continua lá, ensina o caminho à criança, no colo levantar, aquela coisa toda. Agora, na nossa geração, quando a gente era criança, era mais difícil da gente se perder, porque, por exemplo, nós não tínhamos tantos caminhos para neles nos perdermos. Hoje, nossos filhos, meu Deus, se você largar seu filho, há um leque de caminhos malditos que dão prazer aos nossos filhos, mas cujo fim é o quê? Morte. E às vezes nós, como pais, tentamos, filho, não é esse caminho não é bom, essa companhia não é boa, a gente está aí não é bom, mas esse caminho dá prazer. Como nossos filhos vivem em torno do prazer, porque tiramos a espiritualidade deles, eles perderam a capacidade de transcendência. São refém do seu pênis, são refém da sua vagina.
Todo prazer está lá, reduzido a um órgãozinho sexual. Vivem por sensações e tesões. Isso é ser animal. Quando a gente tira a espiritualidade, a nossa vida se resume a isso. Só temos prazer nisso. Só dá prazer a quem perdeu a espiritualidade aquilo que vai ao estômago, que entra pela boca. Agora tira as coisas. No que há que se ter prazer? Não tem, porque perdemos a transcendência. Tirou a espiritualidade e nós vivemos como os brutos. Então na nossa época, a gente vivia uma vida mais produtiva. Nós não tínhamos, por exemplo, 200 shoppings ao nosso redor. Tu vai para a Barra da Tijuca, para no centro da Barra da Tijuca e fala assim, meu Deus, é shopping para todo lado. É prazer imediato. Nós não, mas a gente ia para onde, cara? Minha geração, tadinha. A gente, como eu falei de manhã, a gente ia para um bailezinho ou outro, quem ia, né? Não é nem meu caso. E só que o baile era diferente do baile de hoje. O baile de hoje a gente vai para consumir êxtase, para consumir droga, para a gente liberar e para sentir prazer no corpo. Depois é uma semana de desgraça. Mas naquela noite a gente sente prazer. Agora naquela época a gente ia para o baile, mas um baile diferente. Porque naquela época a gente brincava, lembra, de pera, uva, maçã, salada mista. Falei de manhã, pera era o quê? Uma perdimão. Pera, uva. Uva era um abraço. Maçã, um beijinho no rosto. Pera, uva, maçã. Salada mista era o quê? Um beijo na boca. O pessoal que era mais moderno colocava morango. Morango era um beijo de língua. Nossa, quando a gente tirava morango, era glória. Me leva a Deus, me mata. Porque a glória do Senhor está voltando, né? Era beijo na boca. Coisa de doido. E a gente vivia assim. O adolescente era adolescente. O junior era junior. Mas hoje o junior quer sentir os mesmos prazeres do adulto. O adolescente quer sentir mais prazer do que o adulto. O jovem já tem que transcender esse prazer. Porque nenhum adulto sente o que o jovem sente. Agora, quando esse jovem que vive de prazer, antecipando a cronologia, quando ele chega na fase adulta, não tem mais o que viver. O que sobra é depressão, vazio, dor. E não há nada que preencha esse homem maduro de 30 e 40 que zoou a adolescência todinho em torno do prazer. Só que você fala isso para o seu filho e ele não acredita. Diz, você é careta, pai. Mas ele vai lembrar dos seus conselhos quando chegar aos 30, quando chegar aos 40. Que viveu em função do seu pênis. Viveu em função do seu órgão genital. Viveu em função dos prazeres carnais. Achando que tudo que ele tem na vida é isso. Agora, quando passar dessa fase, ele vai tentar descobrir prazer nisso e não tem mais. O que sobra é o quê? Vazio. E muitos desses acabam no suicídio. Lembra que você já aprendeu que você vive num planeta que a cada dia 20 pessoas tentam suicídio, 3 conseguem? Você lembra que você aprendeu que quando o suicida se mata, ele não quer matar a dor, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Ele quer matar o vazio. Você lembra que você aprendeu que suicídio não é um grito de desejo pela morte, é um grito de desejo pela vida. Quero viver, quero viver, quero viver, quero algo que complete, complete, preencha o meu ser. Eu quero uma razão para ser, para viver, para existir. E não consigo, eu quero viver e não consigo. Não conseguindo viver, eu prefiro morrer. Quem são esses? São os que viveram o vazio cósmico. Que excluíram a espiritualidade como quem na adolescência, na juventude, visse isso como intelectismo. E aí é um vazio, é uma escassez terrível. Como ser mãe num tempo como esse? Como criar filhos num tempo como esse? Eu acho que você foi levantada por Deus para ser mãe no pior momento da história. Porque é muito fácil perder nossos filhos hoje. Muito fácil. É muito. Você cria teu filho no caminho do Senhor, imprime nele os valores de Deus. Mas uma paixão equivocada desconstrói tudo que você construiu no seu filho durante 18 anos. É muito fácil. É só a gente olhar as estatísticas. É só a gente olhar os relatórios. É só a gente olhar as pesquisas.
Como a juventude está morrendo mais cedo. Por quê? Porque tem uma promessa na Bíblia que diz: honra teu pai e o que mais? E a tua mãe. Para quê? Quem se lembra? Se prolonga os teus dias aonde? Na terra. Quer viver muito? Honra pai e mãe. Amém ou não? Diga, não, cadê você precisa honrar mais a tua mãe, cara. Você quer viver, senão você vai morrer. Né? Como ser mãe num tempo como esse? Não é uma dificuldade? Não passa na tua vida, na tua história, muitas vezes, a dificuldade de lidar com o filho? Como é que eu lido com isso, pastor? Como é que eu trato isso? Como é que eu falo com meu filho? Como é que é um negócio desse? Porque é muito difícil. Eu acho difícil demais ser pai. Eu acho difícil demais ser mãe. Principalmente nesse tempo, cuja palavra diz: se a gente não ensinar, a gente perde nossos filhos. Perder as minhas filhas é uma possibilidade. E é isso que gera mais medo na minha vida. Agora, o que isso tem a ver com o texto, irmãos? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse: se o Senhor não te acode, onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou: o que tens? E disse ela, presta atenção nessa história: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia lhe disse eu: dá cá o teu filho para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro, sobre a sua carne. Então disse ele: assim me faça a Deus de outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse Eliseu aos anciãos: vedes como esse filho de homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: eis que esse mal vem do Senhor. Por que, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Amém, amados? Deixa eu explicar a você esse texto aqui. Samaria foi tomada por um rei perverso chamado Ben-Hadad, rei da Síria. Samaria era talvez a cidade mais importante de Israel. E ele tomou Samaria no intuito de tomar toda Israel. Quando tomou Samaria, oprimiu Samaria de tal forma que Samaria viveu em todos os tempos o maior tempo de escassez. A escassez foi tanta, a fome foi tanta, que diz o texto que estava se vendendo na praça uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, por 12 quilos de prata. Uma cabeça de jumento. Agora saiba que jumento, à luz da palavra, da lei de Moisés, para alimentação, era um animal imundo. O povo era proibido, pela lei de Moisés, de comer jumentos. Serviria apenas para transporte. Mas a fome era tanta que o povo riscou a lei, riscou a palavra de Deus,
Porque quando o estômago ronca, tudo mais perde sentido. Riscou a palavra de Deus. E eles então estavam comendo jumento. E diz o texto que uma cabeça de jumento custava 12 quilos de prata. Agora, por que vendiam uma cabeça de jumento na feira? Porque o jumento em si era comido pelos maiorais. Tadinho do jumento. Eles estavam comendo um animal imundo, segundo a lei de Moisés. Mas diz mais, o texto diz que ele estava vendendo esterco de pombo. Esterco. Um cabo de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Eles não só estavam comendo cabeça de mula, como estavam comendo esterco de pomba. Falei de manhã, quando eu estava estudando esse texto aqui, cabeça de mula, eu me lembrei da minha infância, na minha época, eu falei de manhã, quando minha mãe fazia peixe, ela fazia com cabeça e tudo. E a gente comia, inclusive, a cabeça de peixe. Tem gente que, a minha filha, quando eu falo isso, que sangue de Jesus tem poder, vai, que coisa horrível, que nojo. Ó, cara, a gente vê um monte de cara assim, credo. A gente chupava o zoinho do peixe. Quem já comeu cabeça de peixe aqui, confessa? Os cabeção aí, ó. Tem mais de 40, pode ver, ou tá perto disso. Comia a cabeça de peixe. Hoje tu vai para um restaurante e vê um cabeça, vem descabeçado o peixe. Alguns. Fazíamos canja, e muita canja. E na canja de galinha, ia também o quê? Quem se lembra? A cabeça da galinha. O pé da galinha. E já comeu muita crista de galinha. Irmão. É porque você é rico. Não passou por essa pobreza que a gente passou, né? Mas a gente comia a cabeça da galinha. Comia pé de galinha. Você já viu pé de galinha? Essa geração nem pé de galinha já viu. Pescoço de galinha, irmão. Ó, de pegar, vai. Quem gosta de pescoço de galinha aí? Ó. É os pobres aí, mano. O pessoal pobre aí sabe o que é um pescocinho de galinha, pezinho de galinha. Quem come pé de galinha até hoje? Levanta a mão. Olha lá, dá uma olhada lá, igreja. Tá pensando que todo mundo é rico igual você? E às vezes, como nós acostumamos comer pé de galinha, pescoço de galinha, mesmo com um dinheirinho melhor, a gente continua pegando o pé da galinha mesmo. A gente fica chupando os ossinhos fica limpinho, né, cara? É um passatempo, é terapêutico. Não é verdade? Agora, tu já viu alguém comer cabeça de jumento, cara? Não dá. Chupar os olhos de jumento desse tamanho, não dá. Maior do que uma bola de gude, não dá. Pega mal, aí não dá. Além do fato de que era imundo. Era nojento, era imundo segundo a lei de Deus. Mas a fome fala mais alto. A fome chegou a ser tanta que 2 mães se propuseram um pacto do inferno. Amiga, tive uma ideia bárbara para a gente não morrer de fome. Qual é? Hoje a gente mata o seu filho e come. Amanhã nós matamos o meu filho e a gente come. Agora, à luz do que você ouviu, diante da proposta para uma outra, o que a outra fez? Eu aceito essa proposta. Diz o texto, irmãos, no versículo 29, cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Que coisa absurda é essa? Que uma mãe faz ao filho. A que ponto um ser humano, no desespero, pode chegar? Mas peraí, pastor, isso aqui também é o máximo, é verdade. Mas olha as últimas manchetes dos jornais da sua cidade, do seu país. Veja o que mães estão fazendo com filhos. Nós vivemos num tempo onde até as mães podem se corromper. Porque por causa da escassez. Escassez de tudo. Tempo de miséria, um tempo de fome. No dia seguinte, quando foram pegar o filho da outra, a outra diz, não, meu filho não, eu mudei de ideia. Porque ela muda de ideia, então eles procuram um rei. Ó rei, nós queremos resolver um problema aqui com o senhor. Nós comemos o nosso filho ontem, agora é dia de comer o filho dela e ela não deu. O que o rei faz? O rei rasga a sua roupa. Era sinônimo de revolta, de desespero, de pânico geral. E quando ele rasga a sua roupa, a roupa real, diz o texto que ele já tinha saco do lado de baixo. Ou seja, era um homem que estava totalmente, o saco e cinza, era sinônimo de desespero, de quebrantamento pela dor. O rei
por baixo da roupa real, carregava saco, e quando ele rasgou a roupa por ver o desespero do seu povo, ele desconta em Deus. E para descontar em Deus, usa o profeta: amanhã me passa o Senhor e outro tanto, se amanhã nessa hora a cabeça de Eliseu estiver sobre os seus ombros. Veja como a escassez na vida pode deformar uma mãe, pode deformar a imagem que temos de Deus, pode nos levar a atos insanos. Quantas mães, no desespero, por não saber se seria capaz de criar um filho, jogam um filho na rua, virou moda hoje. Quantas mães, com carência em casa de pão, vendem suas filhotinhas para a prostituição? Quantas, por fraqueza de caráter, roubam dos filhos o privilégio de crescer conhecendo o Senhor? Atos insanos. O que eu estou tentando mostrar para vocês nessa noite é como a escassez pode deformar a imago em nós, a imagem de Deus em nós. Como seres espirituais e chamados por Deus para reinar em vida, podem na escassez agir com atos tão insanos. Então a proposta para nós essa noite é o seguinte: mãe, como é que a gente é mãe? Como é que a gente é pai? Como é que nós somos pais no tempo de escassez? Como é que a gente pode ser pais e mãe num tempo como esse e prevalecer? Porque, como eu disse a vocês, mostrando a palavra, é possível que o meu filho se perca, é possível que o seu filho se perca, mas embora isso seja possível, eu quero profetizar: teu filho nunca se perderá, nem o meu, no nome de Jesus. Diga: eu recebo essa palavra, pastor. E se seu filho está perdido, ele vai voltar para o caminho no nome de Jesus. Agora, isso depende muito de nós. Muito. Como ser mãe no tempo de escassez e prevalecer? Primeira lição é analógica, está lá no versículo 26. O texto diz que as mães tiveram um problema, mesmo que fosse um problema promovido pelo desespero, e sucedeu que, passando o rei 26 de Israel no muro, uma mulher lhe gritou: acode-me, ó rei, meu senhor. Como é que, como pai, como mãe, eu posso prevalecer nesse tempo de escassez? Levando todas as nossas causas ao rei. Agora, veja como essa mulher se postou diante do rei lá no versículo 26, lá no finalzinho. Acode-me o quê? Quem pode ler para mim o resto? Ó rei, o quê? Repita após mim: acode-me, ó rei, meu senhor. Agora diga para mim, quem é o nosso rei e senhor hoje? Como é o nome dele? Eu não ouvi. Jesus. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso senhor. Ele é quem pode nos acudir. Então, como é que a gente é mãe nesse tempo de escassez? Como é que nós podemos ser pais prevalentes e prevalecer nesse tempo? Levando nossas causas ao Senhor. Agora, o que acontece conosco, irmãos? Nós temos dificuldade relacional com os nossos filhos, choque de geração. Como eu falei pela manhã, nossos filhos falam uma língua diferente da nossa. Parece que falam outro idioma, tem outros valores, tem outros gostos, outros sabores. E aí, nessa diferença de gostos, sabores, língua, desejos e sonhos, nós vivemos dentro da nossa casa uma casa de estrangeiros, de gente que não falam a mesma língua, a mesma linguagem. Agora, você já aprendeu aqui, quando a gente perde a capacidade de diálogo, o que vem no fim do diálogo? O que vem no final do diálogo? Guerra. O que é a guerra, se não a comprovação cabal que a capacidade de diálogo foi rompida? Enquanto há diálogo, há paz. Enquanto há diálogo, enquanto é possível falar e entender, há possibilidade da paz. Agora, quando a guerra inicia, significa dizer que toda a capacidade dialogal acabou. Aí muitas vezes nós vemos nossos filhos crescendo e a gente percebe que eles estão tendo condutas, posturas, atitudes, linguagens que eles não aprenderam em casa. Tem duas em casa. Hoje já com 19 e 15. Portanto, já foram crianças. Já foram para o Jardim 3. Já foram para a primeira fase lá da escola. Foram crescendo. E às vezes nossos filhos vão para a escola. Chegam da escola com uma linguagem diferente. Com uma conduta diferente. Com uma palavra que ele nunca ouviu em casa. E a gente diz assim, meu Deus, meu filho falou um palavrão. Mas ele nunca ouviu palavrão em casa. Mas na rua ouve 200 por hora.
A gente não se apercebe que a nossa influência sobre nossos filhos, cronologicamente, é infinitamente menor que a influência do mundo sobre nossos filhos. Nossos filhos vão para a escola, no caso da minha, 7 horas da manhã, e volta 1 hora da tarde. Alguns à tarde vão para a escola de novo, para o inglês, vão para outro lugar, e volta 6 horas da tarde. E alguns, quando chegam 6 horas da tarde, ainda vão para a internet, ou vão para a televisão. Então veja, quantas horas na rua, mesmo que dentro de casa, porque a internet é o mundo dentro da nossa casa, o mundo inteiro, somos globalizados, e a influência em termos de horas sobre nossos filhos é imenso. Agora, quanto tempo eu e minha filha passamos juntos? Quanto tempo as mães passam efetivamente com os filhos? Muito pouco. A diferença é enorme. Então a vantagem que o mundo tem sobre nossos filhos, cronologicamente, é muito maior do que aquela que nós temos sobre nossos filhos. Qual o problema disso? A Bíblia diz que o mundo jaz em quem? No maligno. Então perder os nossos filhos é uma realidade. Então muitas vezes nós não conseguimos reter, guardar, porque nós perdemos o diálogo. Só que ao invés de recorrermos ao rei, de pedirmos a Deus que nos capacite, que nos dê o dom de línguas. Mas não é a língua dos pentecostais, não é a língua estranha. Que Deus nos dê a capacidade de falar a língua dos nossos filhos. Uma língua que a gente não conhece. Entra lá no MSN do teu filho, tenta entender alguma coisa. Entra no Orkut. Abre aí o teu Orkut que eu quero ver. Ah, não tem problema não, pai, pode abrir. Aí tu abre, tá vendo que isso aqui é português? É código. São palavras que são escritas por letras, sem vogais. Eu falei, meu Deus, que raio de língua é essa aqui? Eu não lembro de ter estudado outra língua que não a portuguesa. Mas não é que o problema está na sua filha, é você que não sabe ler, é você que não sabe falar em língua, é você que não está ligado nessa geração, é você que não pediu ao rei, que é rei de todas as gerações, cuja palavra é a palavra para todos os tempos, te capacite para isso. Muitas vezes nós queremos treinar os nossos filhos para o mundo, colocamos na escolinha de futebol de manhã, na escola à tarde, no inglês no final da noite, mas a gente não se preocupa em colocá-lo na escola bíblica dominical. A gente não sonha espiritualmente com nossos filhos. A gente não sonha em ver o caráter de Cristo formado em nossos filhos. Nós não buscamos o rei. Quando nós não fazemos isso, nós estamos quase que negando nossos filhos para o Deus desse século. Então, na minha concepção, irmão, repito e vou repetir até morrer, provavelmente. Eu acho que nunca foi tão difícil ser mãe como agora. Nunca foi tão fácil perder filhos como agora. Agora, se eu sei que isso é uma realidade, eu tenho que levar todas as minhas causas ao rei. Quando eu não consigo me comunicar com meu filho, quando eu não consigo falar a mesma língua, e sei que o final do diálogo é a guerra, eu tenho que buscar o rei e falar, Pai, tem misericórdia de mim. Temos que trazer espiritualidade para dentro da nossa casa, para o nosso relacionamento. Eu fui criado à base de culto doméstico. Para aquela época era interessante. Nós fomos criados com caixinha de promessa. Lembra da caixinha de promessa? Só tinha promessa, uma bênção. E a gente tirava uma promessazinha ali e tal. E aquele culto bem quadradinho, performático. Agora, esse culto quadradinho, performático, numa geração informatizada, bombardeada por informações e pragmatismo a vida inteira, nem sempre funciona. Porque nós somos pais para uma geração que não ouve com o ouvido, ouve com os olhos. Nossos filhos só ouvem o que dizemos com os seus ouvidos quando eles veem em nós. O que eles entendem é de Deus em nós. Ou nós ensinamos por exemplos, ou as nossas ordens não serão cumpridas. Agora, quando é que isso é uma realidade? Quando nós levamos todas as nossas causas ao rei. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Querer ter um filho doutor é ter silêncio, eu também quero. Não sei se vou ter. Eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter um profissional no meu filho que eu pudesse exibir como chaveirinho para a sociedade. Aqui, gente. Está vendo esse doutor aqui? Meu filho. Está vendo essa doutora aqui? Minha filha. Agora lembre, orgulharmos-nos no que ele faz
geralmente o desejo de apresentar o nosso filho como um chaveiro, como uma vitória. Veja como eu sou um pai competente. Aí muitas vezes nós sonhamos os nossos sonhos para os filhos. Quero que você seja advogada como eu sou advogado. E ela vai ser advogada. Infeliz. Porque ela nunca quis ser. Só foi por causa da pressão do pai. Mas nós pais dizemos, veja que advogada é minha filha. Então nós temos que ter a honradez de entender que os nossos filhos precisam ser mais do que um chaveirinho que a gente apresenta para a sociedade. Precisam ser seres humanos que são amados como são, pelo que são e pelos sonhos que têm. Entender que eles têm direito de ser o que quiserem, mesmo que o que eles queiram ser seja algo que nós não queremos para eles. É fácil isso, irmão? Pelo amor de Deus. Às vezes eu paro nas minhas elucubrações, nos meus pensamentos das minhas filhas e falo assim, meu Deus, o que minha filha será daqui a 10 anos, cara? O que minha filha vai ser, no que ela vai se transformar? E imaginar que ela não será alguém de bem, que ela não será alguém que terá uma vida decente, equilibrada, dá um pavor tão grande. Saber que de repente não quer fazer aquela faculdade que nós sonhamos para ela. Dá um pavor tão grande. Mas nós temos que entender que nosso filho é mais do que um produtor e um fazedor. Nosso filho é um ser humano que precisa ser amado como tal. E como é que a gente consegue ter essa relação humana com nossos filhos? Quando a gente leva todas as nossas causas a Deus. Pergunta para a gente passar para o próximo tópico. Qual foi a última vez que você orou pelo seu filho? Nominativamente. Pois é. Eu não sei a resposta de cada um, mas cada um sabe a sua resposta. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai e mãe. Principalmente mãe. Não roube do seu filho a capacidade dele transcender em Jesus e de ser um homem espiritual nele, no nome de Jesus. Não reduza teu filho a um pedaço de carne. Você está entendendo essa palavra? Quem está entendendo? Estou entendendo, pastor. Não reduza teu filho a isso. Você precisa apresentar teu filho a Jesus. Porque se a gente jogar com a sorte, porque como a maioria de nós joga, a gente cria filho e diz, deixa a vida te levar. Essa filosofia é Pagodinho. E quando a gente anda com sorte, que sobra é azar. Precisamos levar nossos filhos a Deus. Segundo, como ser mãe no tempo como esse e prevalecer. Entender que melhor é a vida do que o controle. Como mães, vocês precisam entender que vocês precisam gerar vida na vida dos seus filhos e não somente controlar a vida dos seus filhos. Porque muitos de nós, quando perde o controle, se desespera. Controle, 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 controle. Veja o papel dessas duas mães. Elas julgaram que a vida dos bebês eram delas. Então eu vou cozer o meu filho e vou comer, e você depois coze o seu e eu como também. Agora respondam para mim, irmão. Nossos filhos são nossos? O que vocês acham? Ninguém diz nada, né? Não são. Seu filho não te pertence. Ah, não concorda não? Por quê? Qual a idade do teu filho? É bebê ainda, né? Deixa teu filho fazer 18 anos para você saber se ele te pertence. Você acha que sofre com teu filho de 5, 6 anos? Espera ele fazer 18, 16. Espera as asinhas crescerem. Porque com 4 anos você ainda controla. Você pega pelo braço e rasteja. Agora daqui a alguns anos você vai pegar no braço do seu filho assim, ó. Hoje você pega aqui, vem cá menino, lá dentro. Passa os anos, você pega aqui, ó. Ele não vai mais com você. Não dá para controlar como a gente controlava quando tinha 5, 10 anos. Não dá para dominar, não dá para botar um cabresto, um bridão na boca e coordenar a vida dos nossos filhos. Eles têm vida própria. Eles têm vontade própria. Eles têm desejos e sonhos próprios. Então muitas vezes nós nos frustramos, mães, aprendam, vocês que são só coração. Porque nós queremos controlar os nossos filhos. E a gente não deve controlar os nossos filhos. A gente deve viver com os nossos filhos. Ao invés de sermos controladores, sejamos os melhores amigos. Investamos na capacidade
dialogal. Essas mulheres achavam que tinham controle sobre a vida dos filhos, mas o que elas não sabiam é que não tinham controle nem sobre si próprios. Elas estavam descontroladas. Só uma pessoa descontrolada faz uma proposta como essa. Descontrolados querendo controlar a vida do outro. O pacto feito era um produto de duas pessoas completamente descontroladas. E quando é que a gente se descontrola? Quando a gente percebe que está perdendo o controle. A gente se desespera. O que você faz quando o seu moleque pirracento faz um escândalo no lugar público, no meio do banco? Se joga no chão. O banco inteiro se olhando. Todo mundo dizendo assim, quero ver a postura desse pai. Quero ver o que essa mãe parasita vai fazer. E você fala, para menino, para. Senão eu vou chegar em casa e vou te dar uma surra. Aí que ele grita mais. Você começa a perder o controle. Por que começa a perder o controle? Está se descontrolando. Porque está perdendo o controle. Agora, enquanto é só pirraça, é fácil. E quando ela fala assim, mãe, eu não te obedeço. Você não tem mais nada a ver com a minha vida. Você quer que eu vá para a direita, mas eu vou para a esquerda. Você quer um caminho de honra para mim, mas eu quero ser desonrado. Você quer que eu seja de Deus, mas eu quero ser do diabo. Você quer que eu ame a palavra, mas eu não amo a palavra. Você quer que eu trabalhe? Eu não quero trabalhar, eu quero ganhar fácil. O que fazer? Entender que mais importante que o controle é a vida. Essas mulheres queriam controlar a vida dos filhos, ao invés de preservar a vida deles. Agora, quais as lições que a gente aprende aqui? Aprenda isso aqui, mãe, no nome de Jesus. Tome você que vai ser mãe também, tem sonho de ser mãe. Quantos aqui ainda não são mãe, ou seja, são mãe em potencial, pretendem ser? Levante a mão. Quantas mulheres ainda temos aqui? Um bom número. Não é muito não, esperava achar mais mulheres aí. Mas algumas ainda têm essa pretensão. Pois bem, o que a gente aprende quando eu digo que a vida é melhor que o controle? Nem sempre teremos o controle de todas as situações. Algumas fugirão ao nosso controle. Nem sempre teremos controle sobre a vida dos nossos filhos. Eu tenho duas filhas muito inteligentes. Uma muito parecida comigo, quietinha, fala pouco, tímida. E essa timidez às vezes até atrapalha. A outra é parecida com a mãe, fala dessa. Se comunica com todo mundo, com velho, com idoso, com adolescente, com criança, ela sai beijando todo mundo, abraçando todo mundo sabe quem é ela, conhece todo mundo, é uma coisa doida. Vocês conhecem ela, né? Algumas nem sabem quem é minha filha mais velha, mas a mais nova, todo mundo sabe quem é. São muito inteligentes. Às vezes saem com umas perguntas. A gente está no carro, senhor, os dois. Aí vem aquela pergunta da Thaís, pai, explica isso aqui. Por dentro eu gelo. Eu falo, sangue de Cristo tem poder. O que eu vou falar para essa pirralha? Aí, minhas técnicas são sempre as mesmas. Eu finjo que não escuto. Vai que ela não pergunta de novo. Aí ela lembra depois. Aí, eu estou pensando, na verdade, né? Ela está fazendo pergunta. Aconteceu isso essa semana ainda. Ou perguntinha miserenta que ela fez. Aí, ela perguntou de novo. O rádio estava tocando. Aí eu comecei a cantar música. Aleluia. Eu embarquei nessa viagem. É tanta onda que eu nem sei. Estava tocando Salomão do Reggae. Barraca, fogueira, grama molhada. Rapaziada, um chegado me pede um baseado. Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. É uma música muito legal. E ela fez a pergunta de novo. E eu comecei a cantar. Não ouvi. Pô, pai, o senhor não ouve nada que a gente fala com o senhor. E o que foi, minha filha? Aí depois a gente conversa. Fui embora. Fui responder ela no outro dia. Agora, qual é a crise de nós pais? Nós achamos que temos que ter respostas para tudo. Nós achamos que tem que estar tudo sob controle para imaginarmos que somos excelentes pais. Mãe, escuta o que eu vou lhe falar. Vai chegar momentos na sua vida, e já chegou, que você simplesmente não sabia o que fazer, o que dizer, nem o que pensar. E quando a gente não sabe o que dizer, pensar e fazer, dá um desespero doido. E a gente muitas vezes diz, vou perder o nosso filho, vou perder a minha filha. É verdade. Corremos esse risco.
Agora, por que não ter resposta? Por que não ter tudo controle é tão desesperador? Porque ela nos coloca diante de 3 realidades. Qual é a primeira dessas realidades? Revela a nossa limitação. Eu sou um porcaria, eu devia saber isso. Eu devia ter respondido isso. Eu devia ter dado uma resposta daquela que só mãe e pai sabem dar. É, mãe e pai não sabem dar todas as respostas, nós não temos todas as respostas. Temos que criar estratégias para não deixar o nosso filho sem resposta, mas entender e fazê-lo entender que a gente não tem resposta para tudo, pelo menos para agora. Mas nós não podemos fingir que não escutamos a vida inteira. Prorroga. Ou tu dá o teu jeito de diz, filho, eu não sei essa resposta, posso te responder amanhã? Agora, se a gente se toma pela culpa por não ter resposta, a gente se desespera e perde nossos filhos. Se nós não conversamos com nossos filhos sobre os temas mais escabrosos da vida, nossos filhos vão aprendendo lá de fora. Você conversa sobre sexo com seu filho? A gente fala sobre sexo aqui, ó. As faces ficam rubras, ficam vermelhas. As pessoas se escandalizam quando a gente fala sobre sexo. Agora, sexo anda na nossa cabeça 24 horas por dia. Pensou em sexo hoje? Agora, nossos filhos que estão com adrenalina, a flor da pele, bombardeado por isso a vida inteira na televisão, na rua, em todo lugar, tendo que dar uma resposta para a sua geração de que é garanhão, vai aprender aonde se nós não tivermos em casa espaço para conversar? Vida profissional, santidade, Deus. Eu não tenho resposta para agora, mas eu tenho que buscar essas respostas. Agora, quando nós não temos essa resposta, a gente se desespera por quê? Porque a gente se vê limitado, irmãos. Alguns limites na vida precisam ser transpostos. E entre esses, os limites que nos impedem de sermos pelo menos iguais a nossos filhos. Temos que aprender a crescer para falarmos a mesma linguagem, para mergulharmos na sua geração. Não ter controle é difícil porque revela a nossa incredulidade. Terceiro, gera em nós muita culpa. Não há uma mãe cujo filho se desviou do caminho que não sofra por culpa. Agora, culpar-se resolve o problema da distância do filho? Não. Resolve continuar sendo amigo. Sendo amigo. Essa semana, eu não falei isso de manhã. Até porque eu não tinha autorização, pedi hoje. Mesmo sem falar nome. Uma mãe descobriu que seu filho de 14 anos tem AIDS. 14 anos. Filho único. Nossa, eu tenho uma filha de 15 anos. É terrível. A mãe esquece a enfermidade do filho e faz logo uma pergunta. Aonde foi? Concluam para mim. Aonde foi o quê? Como é que vocês sabem essa pergunta? São mães, né? São pais. Quando a gente pergunta onde é que foi que eu errei, a gente está dizendo, na verdade, a culpa é minha. Muitas vezes, a culpa é nossa, muitas vezes não. O problema é que muitas vezes a gente sonha, mas a gente não trabalha junto com o filho para realizarmos nossos sonhos. Muitas vezes, ao invés de sermos os provedores, os que projetam sobre nossos filhos, nós somos, como eu falei pela manhã, os algozes dos nossos filhos. E um exemplo muito claro disso é o divórcio. Lembra que eu falei de manhã? Divórcio é uma realidade hoje. Hoje os filhos chegam na escola, teu pai já se divorciou quantas vezes? E o meu pai já se divorciou 3. Ah, eu tenho só 2? Ah, ganhei. Teu pai nunca se divorciou da tua mãe? Ah, que isso, todo mundo divorcia. Mas isso é o que? Autodefesa. Meu lar fracassou, mas de todo mundo fracassou também. E o teu vai fracassar também. Está amarrado em nome de Jesus. Agora, o divórcio não é pior. O pior é o que o divórcio faz nos cônjuges. O pai, para atingir a mãe, usa quem? O filho. A mãe, para atingir o pai, usa quem? O filho. O pai pega o filho, pinta na mãe uma jararaca. Sua mãe fez isso, sua mãe isso, sua mãe aquilo. E o menino olha para a mãe e odeia a mãe.
por causa daquilo que ela está fazendo com o pai. Só que quando ela vai passar o final de semana com a mãe conta outra história para o filho. Não, filho, não é bem isso não. Foi seu pai que fez isso com a sua mãe, que seu pai não sei o quê. Pinta a cobra do lado de lá. Aí o filho vem odiando a cobra mãe, descobre que a cobra mãe não é cobra, é mãe. E ele se sente culpado por ter odiado a mãe por causa do pai. Agora fica com raiva do pai. Só que quando ele volta para a casa do pai, o pai desdiz a história da mãe e diz, não, é tua mãe, é cobra sim. E o filho sente raiva de si, porque foi enganado pela mãe que é cobra, mas que disse que não era cobra, era mãe. E o menino fica no misto sentimental, odiando a quem ama, amando a quem odeia. Ele não sabe se odeia, se ama, se protege, do lado de quem ele fica, ele pira. O menino pira. Aí a gente não sabe por que nós temos uma geração de crianças revoltadas, uma geração de gente jovem gerando morte. Quantos de vocês aqui, perguntei de manhã, vou perguntar agora, quantos de vocês já foram assaltados? Levante a mão assim, bem alto. Quem já foi assaltado? Ó, 95% de nós. Agora, quem te assaltou foi um velho? Quem foi que te assaltou? Foi um moleque. Gera morte, dor. E isso é o orgulho dele. Agora, onde é que ele aprendeu isso? Em casa. Podemos perder nossos filhos se nós não entendermos que mais do que controlar, nós precisamos amar a vida, sermos parceiros, amigos. Nossos filhos precisam olhar para nós e não ver um chefe. Nossos filhos precisam olhar para nós e ver um amigo. Nossos filhos precisam olhar para vocês, mães, e não ver uma patroa dura de quem eles têm medo. Tem que ver uma amiga equilibrada, a quem eles admiram. Alguém que lhes prova que a vida deles é mais importante do que o controle que vocês têm da vida deles. Não coloque palavras na minha boca, eu não estou dizendo que não tem que ter limites, não tem que ter disciplina, não tem que ter controle, não é isso. Mas eu estou dizendo que mais do que ser chefe, nós precisamos ser amigos. Precisamos ser parceiros. Nós aprendemos que é melhor a vida do que o controle, que descontrolados nós precisamos estabelecer valores. Primeiro a vida. Portanto, se a vida vem em primeiro lugar, não negocie a sua vida com nada. Nada. Alguns poucos meses atrás, um jovem, oficial de marinha da nossa igreja. Temos 100 deles aqui. Brigou com o filho. Não teve discurso. Acabou o diálogo, o final do diálogo é guerra. E na guerra, porque não tinha discurso, ele disse, você vai fazer o que eu quero, porque eu sou seu pai e você tem obrigação de me obedecer. Acabou o diálogo, sobra a guerra. Portanto, agora você me obedece, porque eu tenho uma patente superior à sua. Você me obedece porque eu sou o símbolo do poder nessa casa. Você me obedece porque aqui é autoritarismo mesmo. Só que nossos filhos não conhecem essa linguagem. O filho falou mais alto e ele retrucou, e o filho falou mais alto e os dois se supaparam no centro da sala, e a mãe desesperada, uma mãe querida de oração, tentando separar o pai do filho, o filho do pai. E um filho tão jovem, mas tão forte, esse moleque hoje toma fermento mais do que na nossa época, machucou muito seu pai e correu para a rua. Seu filho fica 2 dias fora de casa, sem dar notícia para os pais. E o pai, desesperado, servo do Senhor, se entrega ao álcool e chega em casa completamente embriagado. A mãe desesperada, agora sem filho e sem pai, não sabe a quem recorrer. Pede ajuda. Achado que foi o filho e controlado que foi o pai, aconselhado ou aconselhada que foi a família está em paz. Mas eu conto essa experiência para que você entenda que a vida é o mais precioso. Eu não posso negociar minha vida com droga, com álcool. Eu não posso negociar minha vida com autoritarismo. A vida precisa ser vivida com equilíbrio. Equilíbrio. E o equilíbrio só é possível no diálogo. Ensinando nossos filhos com diálogo.
Contei essa experiência de manhã, me permitam fazê-lo de novo, irmão. Vocês viram essas mulheres adorando aqui com as mãos? Quem foi abençoado com essa participação? Lindo, não foi? Vamos encerrar com elas. Mães e filhas. Minha mulher queria que as filhas fizessem isso com ela. Uma das minhas filhas falou assim: ah, mãe, eu não vou não. A outra embalada falou também: não vou não. Mas por quê? Porque eu não estou afim. Poxa, eu gostaria tanto que vocês fizerem comigo, as mães vão fazer, eu queria fazer. Não, não estou afim. Tá bom. Olha, André, ficou ruim. Não falou nada, mas são coisinhas simples, boba. Atingiu o coração dela. Eu estava vendo aqui as meninas com as filhas. Falei, ela tinha um pingo de razão. Que ficou bonito. Ficou bem na foto. Ontem eu fui buscar minha filha. Vim conversando ela no carro. Fui buscar ela lá em Realengo. Ela vinha numa outra igreja. Eu falei: filha, por que você não quis participar lá no negócio com a sua mãe? Ah, pai, eu não estava afim. Sua mãe ficou mal, sabia? Ah, mas pai, só quer que eu faça uma coisa que não tem vontade? Analisando pela lógica, minha filha, a gente não deve fazer uma coisa que a gente tem vontade. Mas vamos à meta-história. Vamos à análise do texto. Vamos à análise do acontecido. Você não fez o que tua mãe queria porque você não estava afim. Isso, pai, pois é. Sabe o que você disse, entre outras coisas? A senhora quer que eu faça pela senhora uma coisa que eu não quero? Não vou fazer. O que esse não vou fazer diz? A senhora não está dessa bola toda. Por que eu faria uma coisa que eu não quero pela senhora? Como quem diz, quem é a senhora? Não, mas não foi o que eu quis dizer, pai, de jeito nenhum. Eu sei, eu tenho certeza disso, eu lhe conheço. Mas sua mãe tem razão de pensar isso, entre outras coisas, ou não tem? Talvez tenha, né, pai? Sabe por quê, filha? Nós pais, nós mães, muitas vezes acordamos de madrugada para cuidar dos nossos filhos, sem querer acordar de madrugada. É porque nós amamos. Nós ouvimos desaforo em silêncio. Não é porque a gente quer ouvir desaforo, é porque a gente ama. Nós abandonamos um lazer, um prazer para correr para o médico com vocês. Não é porque a gente ama o médico. Não é porque o médico é bonito. É porque a gente ama vocês. Há muito que nós fazemos sem querer fazer, porque fazemos por alguém que amamos demais. Quem são esses? Nossos filhos. Seria demais você cantar uma musiquinha com a mão, por amor à sua mãe. Mãe, eu não quero fazer, mas por amor a você, eu faço com prazer. Ela ficou inquieta e eu mudo, fiquei quieto. Eu falei: entrou. A gente estava entrando no Catonho quando entrou. Quando chegou lá na estrada do Cafundá, no final, antes de abrir para a direita para minha casa, ela falou assim: pai, caramba, minha mãe ficou triste, né? Ficou. Ela começou a pensar como é que ela podia recompensar a mãe. Aí ela bolou um negócio lá bacana, fiz os quadros, os desenhos, pegou a mesada dela, foi no mercado, comprou um monte de coisa. E eu falei: pai, para aqui que eu vou comprar um negócio aqui. Eu falei: mas eu comprar o quê? Não, só espera aí, pai. Mas e dinheiro? Não precisa não. Eu falei: ô, Glória, melhor ainda. Tá. Aí ela foi e voltou com as bolsas. Aí ontem à noite ela estava lá preparando, a mamãe já estava deitada, ela preparando os bagulhos lá, fui lá embaixo fechar a casa e tal. E estava lá na parede da sala um monte de coisa bacana, pediu de perdão, dizendo o quanto ama e tal. Aí ela falou assim: pai, uma fera é muito fera. Você acha que vai diminuir a dor da minha mãe? Eu falei: ah, filha, vai. Peça perdão a ela, diz que você não pensou direito. Aí hoje de manhã eu vim para a igreja, elas ficaram, mas eu cheguei em casa agora à tarde, eu soube que rolou o maior óleo lá em casa hoje, de manhã, entre as duas lá. E foi uma coisa linda. Mas por que a filha entendeu? Porque eu troquei uma ideia. Vamos trocar uma ideia, filha? Vamos trocar uma ideia?
Vamos bater um papo? A vida é maior do que o controle. Tua mãe podia ter obrigado você a participar, mas por amor a você, ela não obrigou. Se você desenvolver a capacidade de diálogo maior do que aquele maldito amigo que nossos filhos têm na rua, se você tiver uma influência relacional maior do que aquela que os amigos na faculdade têm, a gente ganha nossos filhos, irmãos. Porque os nossos filhos, ainda que perdidos, sabem que ninguém no mundo os ama mais do que uma mãe. Eu quero que você está aqui, enquanto mãe, cujo filho está longe, você acredita o seguinte: acredite na educação que você deu ao seu filho, acredite no amor que você plantou nele. Mais cedo ou mais tarde esse negócio vai germinar no nome de Jesus. Seu filho hoje talvez não esteja fazendo a tua vontade nem a vontade de Deus, mas continue amando teu filho. Continue mostrando para o teu filho que o que ele é muito mais precioso. A vida dele é mais preciosa do que o desejo de controlá-lo. Tanto é, filho, que você não faz o que eu amo, mas eu amo você em detrimento do que você faz. Eu quero profetizar: esse amor que você empresta ao teu filho vai te devolver com postura no nome de Jesus. Receba essa palavra aí. Isso é entender que a gente precisa estabelecer valores e a vida é primeiro. Descontrolou-se, aquiete-se, pois atitudes podem deixar danos irreversíveis quando essa atitude é do descontrolado. Lembra que eu preguei sobre ira aqui alguns meses atrás? Irai-vos, mas não pequeis. Irar-se é pecado? Não. Irai-vos, está lá, quase uma ordenança. Há momentos que a gente vai ficar irado, descontrolado, digamos assim. Então, estar irado não é pecado. Pecado é agir com ira. Irai-vos, mas não pequeis. Se eu agir com ira, eu peco. Porque a ira só produz dor. A produção da disciplina num pai irado não é disciplina, é quase vingança. Quando eu ajo movido pela ira, eu não disciplino, eu me vingo. Eu só disciplino quando eu ajo pelo perdão. Eu perdoo, depois eu disciplino. Perdoar é vencer a ira. Então eu posso me descontrolar, eu posso não saber o que fazer, posso perder o controle, posso estar irado. Mas mãe, pai, não ajam quando estiverem com ira. Contem de 1 a 200. Conversa amanhã. Porque senão a ira planta uma semente de maldição no coração dos nossos filhos. Então se descontrolou, cala a boca, fica quieto, espera passar a ira. Porque senão a gente vai sendo o plantador, o semeador de maldição dos nossos filhos. Pai, não provoqueis, pais, não provoqueis a ira a quem? A vossos filhos. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente disciplina com ira, e aí é vingança. Então, irmão, leve todas as suas causas ao Senhor. Entenda que melhor é a vida do que o controle. Por último, para a gente terminar e ir embora para casa, não tenha medo de admitir que errou. Não tenha medo de se arrepender. A admissão do erro, nesse texto, salvou um filho. Olha, a gente come o meu, depois a gente come o teu. Ação desesperadora. Comer um. Mas no dia seguinte, uma reconheceu que foi um erro. Uma se arrependeu. Não, eu não quero mais isso, eu me arrependi. Eu errei. Ora, o erro pode não reparar a perda do outro filho, mas pode salvar a vida de um outro. Então, mãe, pai, errou. Não há problema de um dizer, filho, eu errei, me perdoe. Não há dificuldade nenhuma você chegar em casa e falar hoje, filha, desculpe pelo beijo que eu nunca lhe dei. Filho, desculpe pelo abraço que eu fiquei de te dar e não dei. Desculpe porque eu não estive lá na reunião da escola. Desculpe porque eu não lembrei do aniversário. Desculpe porque eu fui só alguém que alimentou o teu estômago, mas não alimentou o teu coração. Eu tenho certeza, se você pede esse tipo de perdão, você pode estar salvando o seu filho de um futuro de amargura e de desgraça. Agora, muitas vezes,
relacionando-se equivocadamente com o poder, ou seja, na base do controle, a gente acha que se a gente revelar as nossas fraquezas, nossos filhos não nos obedecerão. Meu irmão, o camarada tem que ser muito macho para dizer, perdoe-me. A mulher tem que ser muito grande para dizer, eu errei. A mulher não tem dificuldade de fazer isso. Mas nós pais, muito mais. Eu queria encerrar te dizendo o seguinte. Não espere a desgraça acontecer para depois se arrepender. Para uma mãe, o arrependimento vem tarde demais. Agora, o que a gente aprende com isso? Arrependimento depois da desgraça é produto de dor. Me arrependi depois que a desgraça está feita. Por que eu me arrependi? Por causa da dor que a desgraça me gerou. Agora, arrependimento antes da desgraça é quebrantamento. Então, quebrante antes da dor se estabelecer na sua casa. Essa tarde eu ganhei o dia por causa do testemunho. Eu preguei essa mensagem de manhã. Um paizão aqui na nossa igreja, casca grossa, meu Deus, é um troglodita. Um coração que não cabe dentro dele, mas não tem inteligência emocional nenhuma. A sorte é que é amigo e é discipulável, ele ouve. E cara, você errou, cara, não é assim não. Aí se converteu há muito pouco tempo atrás, mas ele vai atropelando como o coisa, quebrando tudo. E depois, caramba, mas pois é, cara, você tem que usar mais a cabeça e menos os músculos. Filhos lindos, tementes ao Senhor, que vocês quase todos aqui da igreja conhecem, porque é muito conhecido na igreja. Aí eu falei assim, chega em casa, peço perdão pelo abraço que não deu, pelo beijo que deixou de dar, por não ter dito que amou, porque a gente ama. Ele chegou em casa com todo o trogloditismo dele. Ele me contando, filha, senta aí, quero conversar com você. Olha, eu quero dizer que eu te amo. Quero dizer para você que eu estou pedindo perdão porque eu não estive lá. Eu quero falar para você que é isso e tal, com toda a rudeza dele, e ele foi pedindo perdão. Eu quero te pedir perdão, e eu sei o quê, e eu te amo. Pronto, aí saiu. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Aí eu fui pro meu quarto, pastor, morrendo de vergonha. Mas a minha filha bateu na porta. Ela falou assim, pai, eu espero isso a minha vida inteira. A minha vida inteira. Eu sei que o senhor disse da forma que o senhor, mas o senhor disse. E ela, que é doce como a mãe, pulou no pescoço do troglodita. E o troglodita chorava como uma Maria mole. Ele ligou para mim à tarde dizendo, pastor, um milagre aconteceu na minha casa. Eu falei, então ganhei o meu dia, meu filho. Se não valeu para ninguém, valeu para você. Valeu, pastor. Peça perdão, cara. Seu filho pode estar perdidão aí, sua filha. Filho, perdoa a mamãe, perdoa o papai. Isso será uma semente que, se não mudar o seu filho hoje, será uma semente que vai ser germinada, vai crescer e vai mudar o seu filho no tempo de Deus. Porque você é filho de Deus e Deus não põe filho no mundo para perder. E se você tem filho, Deus permitiu que você fosse o instrumento que o trouxe ao mundo. Deus não tem prazer na perdição do seu filho. Deus vai trazer seu filho de volta pelo amor com o qual você está amando seu filho, porque você se quebrantou. Quebrante. E não durma sem dar um abraço nele ou nela hoje, no nome de Jesus. A minha oração, pai e mãe, mais mãe do que pai, é que Deus lhes dê a graça de verem toda a sua casa aos pés do Senhor, porque esse é o lugar mais alto no qual um ser humano pode estar. E quem está de joelho aos pés do Senhor não se dobra diante de nenhuma outra força ou sentimento do mundo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus abençoe você, mamãe. Deus abençoe você, papai. Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Amém?